Jovem pobre negro salva mulher e perde sua entrevista de emprego sem saber que ela era a CEO. Ele nunca imaginou que o dia em que sua vida poderia mudar começaria da forma mais inesperada. Entre os becos da cidade, onde a esperança parecia ter se perdido, um simples ato de bondade poderia ser o gatilho para sua transformação. Mas não foi o que aconteceu. Ele salvou uma mulher e perdeu tudo. Lucas sempre soubera que o mundo não era fácil para ele. Criado na periferia, sonhava com um futuro diferente, mas as oportunidades pareciam sempre escapar por entre os dedos. Estava prestes a conseguir seu primeiro emprego de verdade. Aquela chance que poderia tirar sua mãe da tristeza que ela carregava todos os dias. Só que o destino tinha outros planos. Ao atravessar a rua, uma mulher em pânico quase foi atropelada por um carro desgovernado. Instintivamente, ele a puxou para longe do perigo. O impacto da ação foi tão imediato quanto devastador. Ela o olhou com os olhos marejados de gratidão, mas ao mesmo tempo com um olhar que ele não conseguia decifrar. Eles trocaram algumas palavras rápidas, mas ele não sabia, naquele momento, que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ele não sabia quem ela era, mas ela sim sabia quem ele era. E o que Lucas não sabia era que essa mulher, a quem ele havia salvado, era a CEO de uma das maiores empresas do país. Mas naquele momento, ela não era uma poderosa executiva. Ela era apenas alguém que tinha acabado de ser salva por alguém que, aos olhos dela, era só mais um jovem comum. Ele não sabia, mas essa mulher e seu destino acabaram de se entrelaçar de forma que ele jamais poderia imaginar. E agora, você está se perguntando, o que vai acontecer com Lucas? Como ele vai lidar com essa reviravolta em sua vida? Se você está curioso para descobrir essa história, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada intensa e emocionante. Lucas, o jovem simples, vai descobrir que a vida tem formas misteriosas de nos testar. Às vezes, quando achamos que estamos prestes a perder tudo, o destino nos apresenta a chance de ganhar tudo. Mas será que ele vai saber aproveitar? E o que fazer quando uma oportunidade única aparece, mas a dor de uma perda já parece insuportável demais para seguir em frente? Às vezes, a escolha entre o que perdemos e o que podemos conquistar é a verdadeira batalha. Capítulo 1. O encontro. Lucas estava a caminho de sua primeira entrevista de emprego. A caminhada até o escritório parecia mais longa do que o normal. O vento gelado e o peso de suas responsabilidades batiam forte em seu peito. Ele mal conseguia focar na sensação de ter chegado tão perto de um sonho, porque o medo de falhar ainda o consumia. A sua mãe estava contando com ele. Era para ser o começo de uma nova vida. No meio do caminho, enquanto tentava atravessar a rua apressado, ouviu o som frenético de pneus arrastando no asfalto. A cena se desenrolou em segundos, mas foi o suficiente para ele perceber a mulher desorientada tentando atravessar, sem perceber o carro vindo em sua direção. Instintivamente, ele a puxou para o lado, sentindo o impacto de seu corpo contra o dela. Eles caíram no chão, mas o carro passou raspando. Por um instante, nada parecia real. Lucas, respirando pesadamente, ajudou a mulher a se levantar, sem entender direito o que havia acontecido. Ela o olhou com gratidão, mas também com uma expressão que ele não conseguiu ler completamente. Suas palavras estavam entrecortadas, ainda assustada, mas grata. "Você me salvou. Não sei nem o que dizer", ela murmurou. "Você está bem?" Ele apenas balançou a cabeça um pouco atordoado. Ele queria se desculpar por quase não ter percebido o perigo, mas ao mesmo tempo sentia uma estranha conexão. Algo dentro dele dizia que aquele encontro não era mera coincidência. Eu tenho que ir", disse Lucas ainda em choque. Ele sabia que tinha uma entrevista importante para ir, mas não podia deixar a mulher sozinha, ainda tremendo de medo. Ela parecia segura, mas ele sentia que precisava fazer mais por ela.
Não se preocupe, estou bem, ela respondeu tentando sorrir, mas o pânico ainda estava estampado em seus olhos. Ela o observou de forma intensa, como se estivesse decidindo algo em sua mente. Lucas não sabia, mas esse olhar tinha um peso muito maior do que ele poderia imaginar. Obrigada, se precisar de algo me avise, ela disse antes de virar as costas e desaparecer entre a multidão. Lucas ficou ali, parado, observando-a ir embora. Seu peito ainda estava apertado, mas algo nele sentia que essa mulher era importante. Mas em sua cabeça, nada mais importava naquele momento, além de chegar à sua entrevista. Ele não sabia, mas aquele simples ato de bondade mudaria para sempre o rumo de sua vida. Ao entrar na sala da entrevista, Lucas percebeu que algo não estava certo. Sua cabeça estava no que havia acontecido momentos antes. Ele estava nervoso, distraído, e quando o entrevistador chegou, ele não estava no seu melhor. A porta se fechou, e com ela, sua chance. Capítulo 2. A oportunidade perdida. Lucas estava sentado na sala da entrevista, mas seu corpo estava em outro lugar. Cada vez que ele olhava para o entrevistador, sua mente voltava ao instante em que ele havia salvado a mulher. A imagem dela caindo em seus braços, os olhos marejados de medo e gratidão, não saía da sua cabeça. Ele não conseguia se concentrar. O entrevistador, um homem de meia idade, com um terno impecável, parecia impaciente. Ele fazia perguntas, mas Lucas mal conseguia ouvir. Sua mente estava distante, lutando para se reconectar com o momento presente. Não posso perder essa chance, pensava. Minha mãe, eu preciso disso. Mas ao mesmo tempo, o peso do que havia acontecido não o deixava em paz. Você está bem, Lucas? O homem finalmente perguntou, interrompendo o silêncio desconfortável. Eu estou, Lucas respondeu, forçando um sorriso. Tentava se recompor, mas a sensação de que algo importante havia se perdido começava a se instalar em seu peito. O homem olhou para ele com uma expressão curiosa, mas não disse nada. A entrevista continuou, mas Lucas não conseguia mais fingir. Sua mente estava completamente tomada pela ideia de que ele havia falhado. Quando a entrevista finalmente terminou, Lucas se levantou com a sensação de que não havia feito o suficiente. Ele se despediu rapidamente e saiu para a rua, onde o som do tráfego parecia distante. As pessoas passavam apressadas e ele se sentia como um espectador de sua própria vida. Ele havia perdido a oportunidade que tanto desejava, tudo por causa de um simples, mas significativo erro. Ao chegar em casa, sua mãe o olhou com um sorriso tímido, esperando boas notícias. Mas Lucas não conseguia olhar nos olhos dela. Ele não tinha o que dizer. O emprego estava fora de seu alcance, e ele sentia que, além disso, algo mais estava perdido. Algo que não podia ser recuperado com um simples esforço. Enquanto ele se sentava à mesa, em silêncio, a porta do apartamento se abriu. Lucas olhou surpreso, e para sua surpresa, a mulher que ele havia salvo minutos antes entrou. Ela o observou com um sorriso amigável, como se não fosse nada demais. Mas ele sabia que aquele momento não era aleatório. Ela estava ali, e isso tinha algo a ver com o que havia acontecido. Oi, Lucas, eu sou a Clara. Desculpe invadir seu espaço, mas achei que precisava te contar algo. Ela sorriu suavemente e Lucas a convidou para sentar, ainda atordoado. O que ela estava fazendo ali? Ela sabia que ele não havia conseguido o emprego, ou seria coincidência? Clara olhou diretamente nos olhos dele e disse: Eu sou a CEO da empresa onde você fez a entrevista. E mesmo sem você saber, seu ato de bondade não passou despercebido. Eu estava lá, observando, quando você me salvou. Você perdeu a entrevista, mas não a oportunidade de mudar sua vida. Capítulo 3. A revelação. As palavras de Clara pareciam impossíveis de acreditar. Como ele, um simples jovem de periferia, poderia ter a chance de mudar sua vida por algo tão simples como salvar uma pessoa? Ele sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés, como se estivesse vivendo um sonho que não queria acordar.
Eu... eu não entendo, Lucas disse ainda incrédulo. Como você pode ter visto tudo isso? Eu estava tão nervoso, tão distraído. Perdi minha chance e agora você está aqui dizendo que eu ainda tenho uma oportunidade? Clara riu suavemente. A expressão dela era suave e paciente. Eu estava em uma reunião na rua, perto do local onde você me salvou. Não sabia quem você era na hora, mas o que você fez, a forma como agiu, isso ficou gravado em mim. Eu sabia que precisava fazer algo, não podia deixar passar. Você mostrou o tipo de pessoa que realmente vale a pena apoiar. Mas minha entrevista... Lucas balbuciou, sem saber como responder. Não importa mais, Lucas, Clara respondeu. Eu vejo em você algo que vai além de um simples currículo. Eu não quero você apenas como um funcionário. Quero alguém que tenha caráter, alguém que seja capaz de agir quando mais importa. Eu quero que você seja parte da minha equipe. Lucas ainda não conseguia processar. Ele sabia o que isso significava, mas ao mesmo tempo sentia que estava prestes a perder o controle sobre suas próprias emoções. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Ele respirou fundo e olhou para Clara. A mulher que, por um acaso ou destino, acabara de virar a chave de sua vida. Mas eu não sou qualificado, eu não sei se posso fazer isso, disse Lucas, com um tom de vulnerabilidade que ele não costumava mostrar. Clara sorriu novamente. Você não entende, Lucas. Eu vejo mais em você do que um conjunto de habilidades técnicas. Eu vejo alguém com coração, com coragem. Essas coisas não têm preço, e eu não vou deixar você fugir da sua chance. A conversa entre eles se estendeu por horas. Clara explicou mais sobre o trabalho, sobre o que ele teria que fazer, mas Lucas estava absorto demais na ideia de que tudo isso realmente estava acontecendo. Ele não sabia o que fazer com tanta gratidão e medo ao mesmo tempo. Como alguém como ele poderia estar prestes a entrar no mundo corporativo de uma forma tão inesperada? Quando Clara finalmente se levantou para sair, ela olhou para ele uma última vez. Pense nisso, Lucas. Eu sei que não é fácil, mas a vida nunca é fácil. O que você faz com as oportunidades é o que vai te definir. Capítulo 4. O peso da decisão. Lucas ficou em silêncio após Clara sair. A casa estava tão quieta que ele poderia ouvir seus próprios pensamentos ecoando. Ele tentava processar tudo o que acabara de acontecer, mas não conseguia. A ideia de que ele, um jovem que sempre se sentiu invisível, poderia ser reconhecido e até mesmo valorizado por suas ações, era algo completamente novo para ele. Ele caminhou de um lado para o outro no pequeno apartamento. Sua mente, uma bagunça. Será que eu mereço isso? Será que estou pronto? Ele não sabia a resposta, mas algo dentro dele dizia que essa era uma oportunidade única, talvez a única chance que ele teria na vida. E, ao mesmo tempo, o medo de falhar se misturava com a esperança de uma nova vida. Sua mãe entrou na sala, quebrando o silêncio. Ela o olhou como sempre fazia, com uma expressão amorosa, mas preocupada. Filho, o que aconteceu? Não foi a entrevista que você esperava? Lucas tentou disfarçar a tristeza, mas era impossível. Ele não queria admitir que havia falhado naquilo que mais queria. Mas agora, algo muito maior parecia estar em jogo. Ele contou a ela sobre o encontro com Clara, sobre o que ela havia dito e a proposta de trabalho. Sua mãe ouviu atentamente, sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse refletindo sobre cada palavra. Isso é incrível, Lucas. Mas você tem certeza de que está preparado? Trabalhar com uma CEO, isso não é brincadeira. Você vai precisar de coragem, de muita coragem. Ela o olhou com um sorriso suave, mas seus olhos estavam carregados de uma preocupação que ele conhecia bem. Eu só quero que você saiba que não importa o que você escolher, eu vou estar ao seu lado. Mas, por favor, pense bem.
Lucas respirou fundo. Ele sabia que sua mãe estava certa. Essa era uma decisão que poderia mudar tudo para ele. Ele sabia que precisaria aprender muito, mas ao mesmo tempo sentia que a chance estava ali, bem na sua frente. Eu não posso deixar isso escapar. Não posso mais viver com medo do que poderia ser. A noite passou lentamente e o pensamento de Clara, de sua proposta, não o deixava em paz. No fundo, ele sentia uma conexão inexplicável com ela, como se algo maior estivesse por trás de tudo isso. E talvez, só talvez, esse fosse o momento de mudar sua vida para sempre. No dia seguinte, Lucas acordou com uma sensação estranha no peito. A indecisão ainda estava ali, mas algo dentro dele parecia ter se decidido. Ele pegou o telefone e ligou para Clara. A voz dela na linha soou gentil, como sempre. "Oi, Lucas, como você está?" Ela perguntou, e ele sentiu um alívio ao ouvi-la. "Estou pronto. Eu aceito sua proposta. Vou trabalhar com você." Ela não respondeu de imediato, mas ele a ouviu respirar fundo do outro lado da linha. "Eu sabia que você diria isso. Vamos fazer história, Lucas. Estou feliz com sua decisão." Ao desligar, Lucas sentiu um peso se dissipar de seus ombros. Ele não sabia o que o futuro traria, mas uma coisa ele sabia: essa decisão o levaria a lugares que ele jamais imaginou. E com isso, seu destino finalmente começava a mudar. Capítulo 5. O desafio de começar. O primeiro dia no novo trabalho chegou como um turbilhão. Lucas acordou cedo, nervoso, como se estivesse prestes a entrar em um mundo completamente desconhecido. Ele estava na porta de um prédio imponente, e a diferença entre aquele lugar e o seu velho bairro era mais do que visível. O contraste era palpável, mas ele sabia que essa era a sua chance de mostrar a si mesmo que poderia estar à altura. Quando ele entrou no escritório, foi como se estivesse entrando em outro planeta. Pessoas bem vestidas passavam de um lado para o outro, conversando de forma rápida e eficiente. Lucas sentiu-se pequeno no meio daquela grandiosidade, mas ao mesmo tempo havia algo dentro dele que não permitia que ele recuasse. Ele tinha que dar o melhor de si, não só por ele, mas por tudo o que sua mãe acreditava nele. Clara o recebeu logo pela manhã. Ela estava elegante, como sempre, e seu sorriso caloroso fez Lucas se sentir um pouco mais à vontade. Mas logo ela o levou para uma sala de reuniões onde um grupo de pessoas o aguardava. "Pessoal, este é Lucas. Ele vai nos ajudar em uma nova fase do projeto. Ele tem muita coragem e um olhar atento para as coisas que realmente importam. Vamos dar a ele todo o apoio necessário", disse Clara, com uma confiança que fez Lucas sentir o peso da responsabilidade. Ele se sentou entre os outros membros da equipe que o olharam com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ele sabia que tinha que provar que estava ali por mérito, não por sorte, e por mais que tentasse parecer calmo, o nervosismo ainda estava presente, mas ele não podia deixar isso transparecer. O trabalho começou a fluir, e Lucas percebeu rapidamente que sua capacidade de observar detalhes, de agir rapidamente, era algo que ele podia levar a sério naquele ambiente. Ele começou a se envolver mais nas discussões, oferecendo ideias e buscando soluções criativas. Aos poucos, foi ganhando respeito, mas, para ele, ainda parecia surreal estar ali. Clara observava tudo com atenção. Ela sabia que Lucas estava se esforçando, e, mais do que isso, ela via em seus olhos a paixão pelaquilo. Ele estava começando a se encaixar, e ela sabia que estava tomando a decisão certa ao investir nele. O desafio, no entanto, estava só começando. Lucas sabia que ele teria que lutar para se manter ali, provar a todos que não era só mais um jovem perdido tentando se encontrar. Ele agora fazia parte de algo muito maior do que ele mesmo, e isso lhe dava tanto medo quanto motivação. Mas, no fundo, ele sentia que estava no caminho certo. E enquanto se sentava ali com sua mente fervilhando de ideias, ele pensava que talvez aquele fosse o primeiro passo de uma longa jornada que ele ainda não sabia onde ia dar. Mas uma coisa era certa:
Ele não voltaria atrás. Capítulo 6. O primeiro obstáculo. Nos dias que se seguiram, Lucas se entregou de corpo e alma ao trabalho. Ele estudava, observava e tentava aprender tudo o que podia. Mas, com o tempo, as dificuldades começaram a surgir. O ambiente corporativo era implacável, e Lucas logo percebeu que, embora tivesse o coração e a determinação, ainda lhe faltavam muitas ferramentas para sobreviver naquele mundo. Durante uma reunião importante com os diretores, Lucas foi encarado com um desafio imenso. Clara estava à frente, liderando a conversa, mas havia uma questão difícil no ar. Um projeto crucial para a empresa estava em risco. Todos os olhos estavam voltados para os membros da equipe, e de alguma forma, o peso da responsabilidade parecia ser maior do que ele imaginava. O diretor de finanças, um homem sério e imponente, lançou uma dúvida sobre a viabilidade do projeto. A questão financeira não está fechando. Precisamos de uma solução criativa para manter isso em pé. E quem vai resolver isso? Ele olhou ao redor, com um olhar que cortava o ar. Clara se manteve calma, mas Lucas sentiu a pressão sobre seus ombros. Todos esperavam uma resposta, mas ele não sabia o suficiente para propor uma solução à altura. Um silêncio constrangedor se espalhou pela sala. Talvez possamos pensar em uma abordagem diferente, um ajuste nos números ou até uma negociação com os fornecedores. Sugeriu Lucas com a voz trêmula, mas tentando soar confiante. Ele não tinha ideia de como resolver a questão financeira, mas o simples fato de ter sugerido algo foi o suficiente para que os olhares se voltassem para ele. Clara sorriu com um misto de aprovação e preocupação. Boa ideia, Lucas, mas vamos precisar de mais do que isso. Quero que você se reúna com a equipe financeira amanhã e traga uma proposta mais detalhada. Eu sei que você tem capacidade para isso. Quando a reunião terminou, Lucas saiu da sala com a sensação de que algo havia mudado. A responsabilidade que ele sentia agora era imensa. Ele sabia que, se não conseguisse resolver essa questão, poderia perder sua posição na empresa. Não por sua falta de empenho, mas porque no mundo corporativo, resultados falam mais alto que intenções. Ao retornar para seu escritório, ele se sentou à sua mesa e passou os próximos minutos respirando fundo. Eu posso fazer isso. Eu não posso falhar agora. Ele olhou para o telefone e ligou para sua mãe, como sempre fazia quando as coisas pareciam complicadas demais. Oi, filho, como está indo o trabalho? Ela perguntou, sua voz suave e cheia de carinho. Mamãe, está sendo mais difícil do que eu pensava. Eu estou tentando, mas às vezes sinto que não sou bom o suficiente. Eu não sei se posso dar conta disso. Sua mãe suspirou do outro lado da linha. Filho, você sempre foi mais forte do que pensa. Lembre-se de onde você veio, de tudo o que superou para chegar até aqui. Isso é só mais uma batalha. E você vai vencê-la, eu tenho certeza. Lucas sorriu, sentindo o apoio incondicional de sua mãe aquecer seu coração. Ele sabia que não podia falhar agora, não só por ela, mas também por si mesmo. Ele se levantou e, com um novo vigor, começou a organizar suas ideias. Ele teria que ser criativo, se esforçar ao máximo, mas ele sabia que tinha a habilidade para isso. O que ele precisava agora era acreditar em si mesmo. Capítulo 7. Uma nova conexão. Após dias de intensas reuniões e discussões com a equipe financeira, Lucas finalmente conseguiu formular uma proposta que parecia viável. Ele trabalhara até tarde nas noites anteriores, deixando de lado a sensação de insegurança e focando em cada detalhe. Quando ele finalmente apresentou a proposta para Clara e a equipe, o ambiente estava carregado de tensão. Ele falava com uma confiança que nunca imaginou que teria. Suas palavras fluíam com clareza, como se ele estivesse convencido de que a solução que apresentava era a única possível. Ele sabia que estava colocando muito em jogo, mas ao mesmo tempo ele sentia que essa era a única maneira de provar a si mesmo que ele era capaz de estar ali.
Clara o observava atentamente. Ela sabia que Lucas ainda estava se adaptando ao novo ambiente, mas a forma como ele lidou com a pressão e trouxe uma solução inovadora fez com que ela olhasse para ele de uma maneira diferente. Ela o respeitava ainda mais. Ele estava se transformando. Após a apresentação, a sala ficou em silêncio por alguns segundos, mas logo um sorriso começou a surgir no rosto de Clara. Lucas, isso é exatamente o que precisávamos. Excelente trabalho. O alívio que ele sentiu foi indescritível. Ele não acreditava que tinha conseguido. Mas mais do que o sucesso naquele momento, algo mais estava crescendo dentro dele. Ele estava começando a se sentir parte daquele mundo, como se ele realmente tivesse algo a oferecer. Ao final do dia, Clara o convidou para uma conversa privada. Eles se sentaram em sua sala de reuniões, com a cidade iluminada ao fundo. O ambiente estava tranquilo, mas havia algo diferente no ar. Clara olhou para ele com um sorriso, e Lucas sentiu uma sensação de conexão entre eles que ia além do profissional. Lucas, você não só me impressionou com sua proposta, você tem algo especial. Algo que poucos têm. Eu sabia que você tinha potencial, mas agora eu vejo algo mais. Você é uma pessoa que tem uma visão única, uma visão que não é facilmente encontrada. Lucas ficou sem palavras. Ele não sabia como responder, mas naquele momento ele sentiu que estava mais perto de entender o que Clara via nele. Ele não era mais o jovem perdido tentando se encontrar. Ele estava construindo uma nova versão de si mesmo, alguém que poderia ir muito além do que imaginava. A tensão que sempre existia entre eles parecia estar desaparecendo. Ele sentia algo a mais, uma atração sutil que os dois não podiam negar, mas nenhum dos dois ousava falar. Eles sabiam que, no momento, o mais importante era o trabalho, mas algo ali estava se formando. Algo que poderia ser mais do que profissional. Capítulo 8. A confissão. Os dias passaram e Lucas se viu cada vez mais imerso na rotina do trabalho. Ele estava ganhando confiança, se destacando cada vez mais. Porém, o relacionamento com Clara, que começara com uma relação estritamente profissional, começou a tomar um novo rumo. Ele não sabia exatamente quando ou como isso aconteceu, mas algo dentro dele estava mudando. Um dia, enquanto estavam conversando sobre uma estratégia de marketing durante um almoço, Clara fez uma pergunta que pegou Lucas de surpresa. Você já percebeu como nossas conversas mudaram? Ela sorriu, um sorriso que Lucas não conseguia mais ignorar. Antes, era tudo sobre o trabalho, sobre as soluções que você trazia. Mas agora, parece que estamos conversando sobre nossas vidas. Eu vejo isso nos seus olhos, Lucas. Você não é mais o mesmo. A confissão de Clara tocou algo profundo nele. Ele sentiu um nó na garganta e pela primeira vez ele não sabia o que dizer. O que ele sentia por ela era algo intenso e confuso. Ele sabia que ela estava certa. Eles haviam se aproximado de uma maneira que transcendia o trabalho, e ele não conseguia mais disfarçar os sentimentos que começavam a crescer dentro de si. Eu não sei o que dizer, Clara, ele disse com a voz baixa, mas algo em mim mudou. Eu não imaginava que tudo isso aconteceria, e muito menos que eu iria começar a me importar com você, além do profissional. E Clara o olhou com seus olhos penetrantes, e pela primeira vez ela não parecia a CEO imbatível, mas uma mulher tão vulnerável quanto ele. Ela sorriu suavemente, como se tivesse esperado por esse momento. Eu também estou começando a me importar, Lucas. Muito mais do que eu imaginava. O silêncio entre eles foi carregado de uma tensão palpável. Ambos sabiam que algo estava prestes a mudar. Mas o que exatamente? Capítulo 9. O dilema. Os dias seguintes passaram com uma intensidade que Lucas nunca havia experimentado antes. Ele estava crescendo como profissional, enfrentando desafios diários, mas algo mais estava se desenrolando.
Sua relação com Clara estava mudando, e com isso surgiam dilemas que ele nunca imaginou precisar lidar. Ele sentia que estava sendo puxado para dois mundos diferentes. De um lado havia o Lucas de antes, o jovem que lutava por um futuro melhor, que sonhava em melhorar a vida de sua mãe e conquistar uma estabilidade que nunca teve. Do outro, havia o Lucas que começava a ver Clara de uma maneira diferente. Uma mulher forte, inspiradora, que parecia entender o que ele precisava mais do que qualquer outra pessoa. E o mais complicado, ele sentia que não era apenas o profissional que ela via nele, mas algo mais profundo, algo que ele não sabia como controlar. Em um almoço de trabalho, Clara sugeriu que eles passassem mais tempo juntos fora do ambiente corporativo. Você precisa descansar um pouco. Vamos sair, conversar sobre algo que não seja trabalho, ela disse, com um sorriso que parecia carregar algo mais. Lucas sentiu um arrepio, não sabia se estava preparado para dar esse passo, mas ao mesmo tempo não podia negar que a ideia de estar com ela, sem as pressões do trabalho, o atraía. Eles decidiram ir a um restaurante mais tranquilo, um lugar onde poderiam se desconectar da rotina da empresa. Durante o jantar, Clara parecia diferente. O sorriso era mais suave, os olhares mais longos. Eles conversaram sobre muitas coisas, desde suas infâncias até sonhos não realizados. A conversa fluía de maneira natural, mas a cada palavra, Lucas sentia que algo mais estava se aproximando. Lucas, você já percebeu como conseguimos falar de tudo? Como tudo parece ser tão fácil quando estamos juntos? Clara perguntou, a voz suave, quase como se estivesse procurando algo. Eu sinto uma conexão muito forte com você, mais do que eu imaginava. Lucas engoliu em seco. O ar parecia mais denso, a tensão entre eles quase palpável. Ele olhou nos olhos dela e sentiu uma mistura de medo e desejo. Eu não sei o que fazer com isso. Esse pensamento girava em sua mente. Ele havia se apaixonado por Clara, mas havia tantas dúvidas, tantas complicações. Ela era sua chefe, e ele sabia que isso poderia complicar não apenas sua carreira, mas também o futuro que estava começando a construir. Clara, Ele hesitou, buscando as palavras certas. Eu também sinto essa conexão, mas eu não sei se devo me permitir sentir isso. Você é minha chefe, e as coisas entre nós não são simples. Ele olhou para ela, vendo os olhos dela brilharem com uma intensidade que o fez perder o fôlego. Eu não quero que isso acabe com o que construímos. Eu já não tenho muito para perder, mas você tem tudo. Clara sorriu, mas o sorriso não era de felicidade pura. Era um sorriso de compreensão, como se ela soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Lucas, eu sei que essa é uma situação complicada. Mas eu também sei que às vezes a vida nos coloca diante de escolhas difíceis. Não estou pedindo para que você ignore tudo o que sente, mas às vezes é preciso se arriscar. Eu estou disposta a me arriscar por você, se você estiver disposto a me seguir. As palavras de Clara ecoaram na mente de Lucas. Ele não sabia o que fazer com elas. Era um dilema cruel. Ele sabia que, ao se entregar a esse relacionamento, ele poderia perder mais do que apenas o profissionalismo, mas ao mesmo tempo, ele sentia que não podia mais negar o que estava em seu coração. Ele estava apaixonado por ela. Mas a pergunta era, será que ele estava pronto para arriscar tudo por esse sentimento? Capítulo 10. O encontro com o destino. Nos dias seguintes, Lucas tentou se concentrar no trabalho, mas a questão com Clara não saía de sua mente. Ele sabia que ela estava esperando por uma resposta, mas ele ainda estava dividido. Ele havia chegado tão longe, conquistado tanto, e agora tudo parecia em risco por causa de um sentimento que ele não conseguia controlar. Mas ele também sabia que se não fosse honesto consigo mesmo, isso só pioraria. A oportunidade de provar seu valor na empresa continuava lá, à sua frente. Ele havia feito progresso, mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava dar um passo maior.
Estava claro para ele agora que sua relação com Clara era mais do que profissional. Eles estavam se aproximando de um ponto sem volta, e o futuro estava diante deles. Foi então que, numa manhã ensolarada, Clara o chamou para uma reunião no seu escritório. Ela parecia calma, mas havia algo em seu olhar que sugeria que ela já sabia o que ele estava passando. Ela o olhou com uma intensidade que o fez sentir que toda a sua vulnerabilidade estava exposta. Lucas, eu sei que você está passando por um momento difícil. Você se entregou ao trabalho e provou o seu valor aqui, mas agora eu quero saber o que você realmente deseja para o futuro. O que você quer de mim, de nós? Ela disse, sua voz firme, mas cheia de uma preocupação genuína. Lucas respirou fundo, tomando coragem. Eu quero ser honesto com você, Clara. Eu não sei onde isso vai nos levar, mas o que eu sei é que eu me apaixonei por você. E por mais que eu tente, não posso mais ignorar isso. Havia um silêncio pesado na sala, mas ao mesmo tempo, Lucas sentiu que algo estava sendo quebrado ali. Ele se permitiu sentir, sem mais desculpas, sem mais receios. Clara sorriu. Um sorriso que parecia ser o mais verdadeiro que ele já viu, e estendeu a mão para ele. Eu também, Lucas, eu também. E naquele momento, Lucas soube que, embora o futuro fosse incerto, ele não precisava mais temer os sentimentos que surgiam em seu peito. A partir dali, eles enfrentariam juntos os desafios que viessem, sem mais reservas. O caminho de Lucas estava agora entrelaçado com Clara. E embora o destino fosse imprevisível, ele estava pronto para seguir em frente, ao lado dela. E mais importante ainda, ele sabia que o que ele havia encontrado com ela não era apenas amor, mas uma parceria que poderia levá-los a lugares que ele nunca imaginou. O tempo passou, e Lucas se adaptou à nova vida ao lado de Clara. Agora, não apenas como seu colega de trabalho, mas como algo muito mais profundo. A relação deles, que começou em meio a uma decisão impensada de salvar alguém, se transformou em uma parceria que ultrapassou as barreiras do profissionalismo. Juntos, eles não apenas conquistaram vitórias no campo dos negócios, mas também aprenderam a navegar pelas complexidades de um amor inesperado. Lucas já não era mais o jovem de periferia que temia o amanhã. Ele se tornara um homem que sabia que, ao tomar decisões com coragem e coração, a vida poderia surpreender de formas inimagináveis. A partir daquele momento, ele soubera que não importa o quão escuro fosse o caminho, ele sempre teria ao seu lado alguém que o apoiaria, alguém que acreditava nele. E o mais importante, Lucas tinha aprendido a acreditar em si mesmo. Ele sabia que, a partir daquele dia, sua vida nunca mais seria a mesma. E ele estava pronto para qualquer desafio que o destino colocasse em seu caminho.